Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 6. Prahlada instrui seus colegas demoníacos. Prahlada Maharaja disse: aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano e então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido, e embora temporário como os outros corpos, é valioso porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. A forma de vida humana dá a oportunidade de voltarmos ao lar, voltarmos ao Senhor Supremo. Portanto, toda entidade viva, especialmente na forma humana, deve ocupar-se em serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vishnu. Esse serviço devocional é natural, porque o Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, é o mais querido, o mestre da alma e o bem-querente de todos os outros seres vivos. Prahlada Maharaja continuou: meus queridos amigos nascidos de famílias demoníacas, a felicidade que o corpo propicia mediante a intervenção dos sentidos é disponível nas diversas formas de vida obtidas de acordo com as atividades fruitivas passadas. Assim como a miséria, tal felicidade surge automaticamente, não sendo necessário que se a procure. Esforços para obter mero gozo dos sentidos ou felicidade material através do desenvolvimento econômico não se os devem empreender, pois eles redundam apenas em desperdício de tempo e de energia, sem nenhum ganho verdadeiro. Quem concentra na consciência de Krishna todos os seus esforços, com certeza alcançará a plataforma espiritual da autorrealização. Mas aquele que se ocupa em desenvolvimento econômico não obtém esse benefício. Portanto, enquanto está na existência material, alguém que tenha plena consciência de distinguir o certo do errado deve esforçar-se para alcançar a meta mais elevada da vida, aproveitando um corpo forte e vigoroso que ainda não está sob os efeitos da decrepitude. Todo ser humano vive no máximo 100 anos, mas para aquele que não consegue controlar seus sentidos, metade desses anos se perdem completamente, porque à noite, coberto pela ignorância, ele dorme 12 horas. Por conseguinte, a vida dessa pessoa dura apenas 50 anos. Na tenra idade da infância, quando todos estão confusos, passam-se 10 anos. De modo semelhante, na juventude, ocupada em esportes e divertimentos, a pessoa vive outros 10 anos. Assim, 20 anos são desperdiçados. E na velhice, quando está inválida, incapaz de sequer executar atividades materiais, ela desperdiça outros 20 anos. Aquele cuja mente e sentidos estão fora de controle
apega-se cada vez mais à vida familiar devido a insaciáveis desejos luxuriosos e fortíssima ilusão. Na vida desse louco, os anos que ainda lhe restam também são desperdiçados, porque, mesmo durante esses anos, ele não pode ocupar-se em serviço devocional. Qual é a pessoa que, estando muito apegada à vida familiar, porque não é capaz de controlar seus sentidos, pode libertar-se? Um chefe de família apegado é muito fortemente atado pelas cordas da afeição à sua família, esposa, filhos e outros parentes. O dinheiro é tão querido que é considerado mais doce do que o mel. Portanto, quem pode abandonar o desejo de acumular dinheiro, especialmente na vida de casado? Os ladrões, os servos profissionais, os soldados e os mercadores tentam conseguir dinheiro, arriscando inclusive suas próprias vidas, pelas quais têm tanto carinho. Como pode abandonar a companhia de sua família uma pessoa que lhe dedica tanta afeição e cujo âmago do coração está sempre repleto das imagens dos membros familiares? Especificamente, a esposa é sempre muito bondosa e compassiva e procura satisfazer seu esposo num local solitário. Quem conseguiria abandonar a companhia de uma esposa tão querida e afetuosa? As criancinhas falam num linguajar entrecortado, muito agradável de se ouvir, e seu afetuoso pai vive pensando em suas doces palavras. Como poderia ele abandonar-lhes a companhia? A pessoa também tem muito carinho pelos seus pais idosos e pelos seus filhos e filhas. A filha é especialmente muito querida de seu pai, e enquanto está vivendo na casa de seu esposo, ela não lhe sai da mente. Quem conseguiria abandonar esta companhia? Além disto, no convívio em família, a casa é decorada com mobília e nela há também animais e servos. Quem poderia abandonar semelhantes confortos? Apegado, o chefe de família é como um bicho da seda, que constrói um casulo no qual ele próprio fica preso, incapaz de sair de lá. Só para satisfazer dois importantes sentidos, os órgãos genitais e a língua, a pessoa fica atada às condições materiais. De que jeito pode ela escapar? Aquele que está muito apegado não consegue compreender que, na busca de tentar manter sua família, está desperdiçando sua vida valiosa. Ele também deixa de compreender que o propósito da vida humana, uma vida própria para se entender a verdade absoluta, está sendo imperceptivelmente inutilizado. No entanto, ele é muito arguto e está atento a que nem um único centavo seja dissipado. Assim, embora esteja sempre sofrendo as três misérias, uma pessoa apegada e imersa na existência material não fica desgostosa com a vida material. Se alguém muito apegado aos deveres de manter sua família for incapaz de controlar os sentidos, o âmago de seu coração ficará absorto em acumular dinheiro. Embora ele saiba
que quem se apossa dos bens alheios será punido pelas leis do governo e depois da morte pelas leis de Dhamaraja, ele continua enganando os outros para conseguir dinheiro. Ó meus amigos, filhos dos demônios, neste mundo material, mesmo aqueles que aparentemente são avançados em educação, têm a propensão de considerar: isto é meu e aquilo é para os outros. Assim, tal qual gatos e cachorros não educados, eles, estando sob o limitado conceito de vida familiar, vivem ocupados em prover às suas famílias com os artigos de primeira necessidade. Eles são incapazes de adotar o conhecimento espiritual. Ao invés disso, estão confusos e são dominados pela ignorância. Meus queridos amigos, ó filhos dos demônios, é incontestável o fato de que, não conhecendo a Suprema Personalidade de Deus, ninguém, em parte alguma, jamais conseguiu libertar-se do cativeiro material. Pelo contrário, aqueles que não conhecem o Senhor estão atados pelas leis materiais. De fato, eles se entregam ao gozo dos sentidos e só querem saber de mulheres. Na verdade, eles são verdadeiros brinquedos nas mãos de mulheres atraentes. Vítimas dessa concepção de vida, eles são rodeados por filhos, netos e bisnetos, e assim ficam agrilhoados ao cativeiro material. Aqueles que são muito apegados a esta concepção de vida chamam-se demônios. Portanto, embora sejais filhos de demônios, mantende-vos afastados dessas pessoas e refugiai-vos em Narayana, a personalidade de Deus, a origem de todos os semideuses, porque para os devotos de Narayana, a última meta, a meta última, é libertar-se do cativeiro da existência material. Meus queridos filhos de demônios, Narayana, a personalidade de Deus, é a superalma original, o pai de todas as entidades vivas. Consequentemente, seja alguém uma criança ou um senhor de idade, nada o impede de satisfazê-lo ou adorá-lo em quaisquer circunstâncias. A relação entre as entidades vivas e a personalidade de Deus é sempre um fato, e, portanto, não há nenhuma dificuldade em satisfazer o Senhor. A personalidade de Deus, o controlador supremo, que é infalível e infatigável, está presente nas diversas formas de vida, desde os seres vivos inertes, tais como as plantas, até Brahma, a principal criatura viva. Ele também se encontra nas várias categorias de criações materiais e nos elementos materiais, na totalidade da energia material e nos modos da natureza material, Sattvaguna, Rajoguna e Tamoguna, bem como na natureza material imanifesta e no falso ego. Embora único, ele está presente em toda parte, e é também a superalma transcendental, a causa de todas as causas, que, no âmago do coração de todas as entidades vivas, testemunha-lhes as ações. Define-se-o como aquele que é alcançado e como a superalma onipenetrante. Porém, na verdade,
não se o pode definir. Ele é imutável e indiviso. Ele é simplesmente percebido como a suprema Satit Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Estando coberto pela cortina da energia externa, para o ateísta parece que ele não existe. Portanto, meus queridos amiguinhos nascidos de demônios, por favor, age de maneira tal que o Senhor Supremo, que está além da concepção do conhecimento material, fique satisfeito. Abandonai vossa natureza demoníaca e não cultiveis inimizade ou dualidade. Mostrai misericórdia a todas as entidades vivas, iluminando-as no serviço devocional, tornando-se então seu bem-querente. Nada é inacessível aos devotos que satisfazem a suprema personalidade de Deus, o qual é a causa de todas as causas e a fonte que origina tudo. O Senhor é o reservatório de qualidades espirituais ilimitadas. Portanto, qual a vantagem de os devotos que são transcendentais aos modos da natureza material seguir os princípios da religião, do desenvolvimento econômico, do gozo dos sentidos e da liberação, que são automaticamente obtidos sob a influência dos modos da natureza? Nós, devotos, sempre glorificamos os pés de lótus do Senhor e, portanto, nada precisamos pedir em termos de religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e da liberação. Religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos são atividades que os Vedas descrevem como Trivarga, ou os 3 caminhos que levam à salvação. Dentro dessas categorias estão a educação e a autorrealização. As cerimônias ritualísticas realizadas de acordo com os preceitos védicos, a lógica, a ciência da lei e da ordem e os vários meios de subsistência. Estes são os assuntos externos contidos no estudo dos Vedas, e, portanto, eu os considero materiais. Todavia, tomo por transcendental a rendição aos pés de lótus do Senhor Vishnu. Narayana, a personalidade de Deus, o amigo bem-querente de todas as entidades vivas, explicou outrora este conhecimento ao grande sábio Narada. Quem não receber a misericórdia de uma pessoa santa como Narada, encontrará extrema dificuldade de entender este conhecimento. Mas todo aquele que tenha se refugiado na sucessão discipular de Narada pode compreender este conhecimento confidencial. Prahlada Maharaja prosseguiu: recebi este conhecimento do grande santo Narada Muni, que vive ocupado em serviço devocional. Este conhecimento, o qual se chama Bhagavata Dharma, é plenamente científico, baseia-se na lógica e na filosofia e está livre de toda a contaminação material. Os filhos dos demônios responderam: querido Prahlada, nem tu nem nós conhecemos outro professor ou mestre espiritual além de Sanda e Amarka, os filhos de Shukracharya. Afinal de contas, somos crianças e eles nossos controladores, especialmente tu, que sempre ficas confinado no palácio. É muito difícil te associares com uma grande personalidade.
Querido amigo, ó pessoa cortês, explica-nos, por favor, como te foi possível ouvir Narada? Faze a gentileza de dissipar as dúvidas que temos no tocante a este ponto. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Pralada instrui seus colegas demoníacos. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 7. O que Pralada aprendeu no ventre. Narada Muni disse: embora tivesse nascido em família de Asuras, demônios, Pralada Maharaja era o maior de todos os devotos. Após ouvir as perguntas que foram formuladas por seus colegas de classe, os filhos dos Asuras, ele lembrou-se das palavras que lhe falei e apresentou aos seus amigos a seguinte resposta. Pralada Maharaja disse: quando nosso pai, Hiranyakashipu, foi à montanha Mandarachala para executar rigorosas austeridades, em sua ausência, os semideuses, encabeçados pelo rei Indra, empreenderam durante uma guerra uma forte tentativa de subjugar todos os demônios. Assim como uma serpente é comida pelas formiguinhas, do mesmo modo o importunador Hiranyakashipu, que sempre infligiu misérias a toda espécie de pessoas, agora foi derrotado pelas reações de suas próprias atividades pecaminosas. Dizendo isto, os semideuses, encabeçados pelo rei Indra, prepararam-se para lutar com os demônios. Quando os grandes líderes dos demônios, que estavam sendo mortos um após outro, viram que os semideuses aplicavam todo o seu esforço na luta, eles começaram a fugir, dispersando-se em todas as direções. Querendo proteger suas vidas, eles não perderam tempo e deixaram para trás seus lares, esposas, filhos, animais e parafernália doméstica. Não dando atenção a nenhum deles, os demônios simplesmente fugiram. Vitoriosos, os semideuses saquearam o palácio de Hiranyakashipu, o rei dos demônios, e destruíram tudo o que estava no interior do palácio. Então Indra, o rei dos céus, prendeu minha mãe, a rainha. Enquanto ela estava sendo carregada, chorando de tanto medo que parecia um curare capturado por um abutre, o grande sábio Narada, que naquele momento não tinha nenhuma ocupação, apareceu em cena e viu-a naquelas condições. Narada Muni disse: ó Indra, rei dos semideuses, esta mulher de certo é inocente. Não deves arrastá-la de maneira tão cruel. Ó pessoa afortunadíssima, esta mulher casta é esposa de outrem. Deves, portanto, soltá-la imediatamente. O rei Indra disse: no ventre desta mulher, que é esposa do demônio Hiranyakashipu, está a semente desse grande demônio. Portanto, deixa que ela permaneça sob nossa custódia até que seu filho nasça, e então soltá-la-emos. Narada Muni respondeu: a criança dentro do ventre desta mulher é íntegra e impecável. Na verdade, ela é um grande devoto, um poderoso servo da personalidade de Deus. Portanto, não serás capaz de matá-la. Quando o grande santo Narada Muni falou essas frases,
O rei Indra, respeitando as palavras de Narada, imediatamente soltou minha mãe. Devido ao fato de eu ser um devoto do Senhor, todos os semideuses circunambularam-na. Então regressaram ao seu reino celestial. Prahlada Maharaja continuou: o grande santo Narada Muni levou minha mãe para seu ashrama e garantiu-lhe toda a proteção, dizendo: minha querida filha, fica em meu ashrama até a chegada do teu esposo. Após aceitar as instruções de Devarshi Narada, minha mãe permaneceu sob seus cuidados enquanto meu pai, o rei dos Daityas, não concluísse suas rigorosas austeridades. E sentindo-se segura, ela não temia ser atacada de nenhuma direção. Estando grávida, minha mãe desejava a segurança de seu embrião e queria dar à luz após a chegada de seu esposo. Assim ela permaneceu no ashrama de Narada Muni, onde lhe prestou serviço com muita devoção. Narada Muni transmitiu suas instruções tanto a mim, que estava dentro do ventre, quanto a minha mãe, que estava ocupada em prestar-lhe serviço. Porque, naturalmente, é extremamente bondoso com as almas caídas, estando numa posição transcendental, ele deu instruções sobre a religião e o conhecimento transcendental. Essas instruções estavam livres de toda a contaminação material. Devido à longa duração de tempo que se passou e devido ao fato de ser uma mulher e, portanto, menos inteligente, minha mãe esqueceu-se de todas essas instruções. Mas o grande sábio Narada abençoou-me e, por conseguinte, não pude esquecê-las. Prahlada Maharaja continuou: meus queridos amigos, se puderdes depositar vossa fé em minhas palavras, simplesmente devido a esta fé, também podereis entender o conhecimento transcendental, assim como eu, embora sejais criancinhas. Igualmente, uma mulher, por sua vez, pode entender o conhecimento transcendental e saber o que é espírito e o que é matéria. Assim como no decorrer do tempo as frutas e flores de uma árvore submetem-se a 6 mudanças: nascimento, existência, crescimento, transformação, declínio e depois morte, o corpo material, que é obtido pela alma espiritual em diferentes circunstâncias, sofre mudanças semelhantes. Entretanto, a alma espiritual não está sujeita a essas mudanças. Atma refere-se ao Senhor Supremo ou às entidades vivas. Ambos são espirituais, livres do nascimento e da morte, livres da deterioração e da contaminação material. Eles são individuais, são os conhecedores do corpo externo e são a base ou o refúgio de tudo. Estão livres da mudança material, são auto-iluminados, são a causa de todas as causas e são onipenetrantes. Nada tem a ver com o corpo material e, portanto, jamais estão ocultos. Com essas qualidades transcendentais, quem é realmente erudito deve abandonar o conceito de vida ilusória no qual alguém pensa: eu sou este corpo material e tudo que tem relação com este corpo é meu. Um geólogo perito
pode saber onde há ouro e, através de vários processos, pode extraí-lo da jazida. Do mesmo modo, uma pessoa espiritualmente avançada pode entender como a partícula espiritual existe dentro do corpo e, assim, através do cultivo de conhecimento espiritual, pode alcançar a perfeição na vida espiritual. Entretanto, assim como alguém que é imperito não pode saber onde há ouro, um tolo que não cultivou o conhecimento espiritual não pode entender como o espírito existe dentro do corpo. Há 8 energias do Senhor que estão separadas dele. Há 3 modos da natureza material e 16 transformações, que são os 11 sentidos e os 5 elementos materiais grosseiros, tais como terra e água, dentro dos quais a alma espiritual individual existe como observadora. Portanto, todos os grandes acharyas concluíram que a alma espiritual é condicionada por esses elementos materiais. Existem 2 classes de corpos para a alma individual. Um corpo grosseiro formado de 5 elementos grosseiros e um corpo sutil feito de 3 elementos sutis. Entretanto, dentro desses corpos está a alma espiritual. Ninguém deve tentar encontrar a alma através da análise dizendo: isto não é ela e aquilo também não é ela. Logo, todos precisam discernir entre espírito e matéria. É com as mentes purificadas, através do estudo analítico que esclarece a conexão existente entre a alma e tudo o que se submete à criação, manutenção e destruição, e a diferença entre eles, que as pessoas sábias, sóbrias e hábeis devem investigar a alma espiritual. A inteligência pode apresentar-se em 3 estados de atividade: vigília, sonho e sono profundo. Aquele que depreende esses 3 estados deve ser considerado o mestre original, o governante, a suprema personalidade de Deus. Assim como alguém pode entender a presença do ar através dos aromas que ele transporta, do mesmo modo, sob a orientação da personalidade de Deus, pode-se entender a alma viva mediante essas 3 categorias de inteligência. Entretanto, essas 3 categorias não são a alma. Elas são constituídas dos 3 modos e são produzidas pelas atividades. Aquele cuja inteligência é impura está sujeito aos modos da natureza, e então fica condicionado pela existência material. Assim como um estado onírico no qual alguém aparentemente sofre, a existência material, que se deve à ignorância, deve ser considerada indesejável e temporária. Portanto, meus queridos amigos, ó filhos de demônios, cabe-vos adotar a consciência de Krishna, que pode queimar a semente das atividades fruitivas artificialmente criadas pelos modos da natureza material e sustar o fluxo da inteligência em vigília, sonho e sono profundo. Em outras palavras, quando alguém aceita a consciência de Krishna,
sua ignorância dissipa-se de imediato. Dos diferentes processos recomendados para que alguém se desembarace da vida material, aquele pessoalmente explicado e aceito pela personalidade de Deus deve ser considerado o mais perfeito. Este processo é a realização dos deveres que despertam o amor pelo Senhor Supremo. Deve-se aceitar um mestre espiritual fidedigno e prestar-lhe serviço com muita fé e devoção. Tudo o que alguém mantenha em sua posse deve ser oferecido ao mestre espiritual. E, na companhia de pessoas santas e de devotos, ele deve adorar o Senhor, ouvir as glórias do Senhor com fé, glorificar as qualidades e atividades transcendentais do Senhor, meditar sempre nos pés de lótus do Senhor e adorar a deidade do Senhor estritamente de acordo com os preceitos dos Shastras e do Guru. Todos devem sempre se lembrar da personalidade de Deus, manifesto sob sua forma localizada de Paramatma, que está situado no âmago do coração de toda entidade viva. Assim, deve-se oferecer respeito a toda entidade viva, de acordo com a posição ou manifestação da entidade viva em questão. Através destas qualidades mencionadas acima, pode-se anular a influência dos inimigos, a saber, da luxúria, da ira, cobiça, ilusão, loucura e inveja. E quem se situa neste nível pode prestar serviço ao Senhor. Dessa maneira, ele alcança com certeza a plataforma de serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus. Aquele que está situado em serviço devocional, de certo controla os sentidos e, portanto, é uma pessoa liberada. Ao ouvir sobre as qualidades e atividades transcendentais das encarnações do Senhor, designadas para executar vários passatempos, semelhante pessoa liberada, o devoto puro, fica com os pelos arrepiados, derrama lágrimas dos olhos e, em sua compreensão espiritual, apresenta a voz embargada. Às vezes, ele dança muito animadamente, às vezes canta alto e às vezes chora. Assim, ele expressa seu júbilo transcendental. Ao agir como alguém tomado de fantasmas, o devoto ri e bem alto canta sobre as qualidades do Senhor. Às vezes, senta-se para praticar meditação e oferece respeitos a todas as entidades vivas, considerando-as devotos do Senhor. Com uma incessante respiração laboriosa, pouco se lhe dá a etiqueta social e, tal qual um louco, ele canta bem alto: Hare Krishna, ó meu Senhor, ó Senhor do Universo. O devoto livra-se então de toda a contaminação material, porque não para de pensar nos passatempos do Senhor, e porque sua mente e seu corpo passaram a ter qualidades espirituais. Devido ao seu intenso serviço devocional, sua ignorância, sua consciência material e toda espécie de desejos materiais são inteiramente reduzidos a cinzas. Esta
é a etapa na qual se pode alcançar o refúgio dos pés de lótus do Senhor. O verdadeiro problema da vida são os repetidos nascimentos e mortes, que são como uma roda que sempre está girando. Esta roda, entretanto, para completamente quando alguém entra em contato com a personalidade de Deus. Em outras palavras, através da bem-aventurança transcendental obtida mediante a constante ocupação em serviço devocional, ele liberta-se por completo da existência material. Todos os homens eruditos sabem disto. Portanto, meus queridos amigos, ó filhos de Assuras, começai agora mesmo a meditar na superalma, que está situada dentro dos corações de todos, e adorai-a. Ó meus amigos, filhos de Assuras, sob seu aspecto de superalma, a personalidade de Deus existe sempre no âmago dos corações de todas as entidades vivas. Na verdade, ele é o bem-querente e amigo de todas as entidades vivas. E não há dificuldade em adorar o Senhor. Por que então as pessoas deixam de ocupar-se em serviço devocional? Porque elas, em busca de gozo dos sentidos, são tão desnecessariamente apegadas a produzir tanta parafernália artificial? Riquezas, bela esposa e amigas, filhos e filhas, residência, animais domésticos, tais como vacas, elefantes e cavalos, tesouro, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos referentes a alguém. Na verdade, mesmo a duração de vida na qual ele possa desfrutar de todas essas opulências materiais, de certo, são temporários e inconstantes, uma vez que a vida humana é uma oportunidade temporária. Que benefícios essas opulências materiais podem dar a um homem sensato que atingiu a compreensão de que ele é eterno? Na literatura védica, aprende-se que quem executa grandes sacrifícios pode elevar-se aos planetas celestiais. Entretanto, embora a vida nos planetas celestiais seja centenas e milhares de vezes mais confortável do que a vida na Terra, os planetas celestiais não são puros, nem são livres da mácula da existência material. Os planetas celestiais também são temporários e, portanto, eles não são a meta da vida. Contudo, a personalidade de Deus jamais foi visto em estado de embriaguez. Tampouco alguém teve notícia de que ele ficasse em tal situação de ebriedade. Consequentemente, para vosso próprio benefício e autorrealização, deveis adorar o Senhor com muita devoção, como se descreve nas Escrituras reveladas. O materialista, julgando ter inteligência privilegiada, não para de agir em busca de desenvolvimento econômico, mas, repetidas vezes, como se enuncia nos Vedas, ele é frustrado pelas atividades materiais, quer nesta vida ou na próxima. Na verdade, os resultados que se obtêm acabam sendo o oposto do que se desejava. Neste mundo material, todo materialista deseja obter felicidade e diminuir sua aflição. Então ele age de acordo com este objetivo. Na verdade, entretanto,
as pessoas são felizes enquanto não se esforçam para obter a felicidade. Logo que alguém passa a agir em busca da felicidade, suas condições aflitivas começam. A entidade viva deseja conforto para o seu corpo e, com este propósito, faz muitos planos, mas, na verdade, o corpo é propriedade alheia. De fato, o corpo perecível abraça a entidade viva para depois deixá-la de lado. Uma vez que, afinal, o próprio corpo destina-se a tornar-se excremento ou terra, qual o significado da parafernália relacionada com o corpo, tal como esposas, residências, riquezas, filhos, parentes, servos, amigos, reinos, tesouros, animais e ministros? Eles também são temporários. Quanto a isto, que me resta dizer? Toda esta parafernália é muito aconchegante e interessante enquanto o corpo existe. Porém, logo que este é destruído, todas as coisas relacionadas com ele também se acabam. Portanto, na verdade, a pessoa nada tem a ver com elas, mas, devido à ignorância, aceita-as como valiosas. Comparadas com o oceano de felicidade eterna, elas são muito insignificantes. Que tem o ser vivo eterno a lucrar com o cultivo dessas relações insignificantes? Meus queridos amigos, ó filhos de Asuras, a entidade viva recebe diferentes espécies de corpos de acordo com suas atividades fruitivas anteriores. Assim, começando com sua inserção no ventre, ela passa a sofrer no corpo específico que ela obtém nos diversos níveis de vida. Por favor, fazei uma análise criteriosa e dizei-me, pois que verdadeiro benefício aguarda a entidade viva que se entrega às atividades fruitivas, as quais produzem sofrimento e miséria. A entidade viva que recebeu o seu corpo atual devido às suas atividades fruitivas passadas pode acabar com os resultados de suas ações nesta vida, mas isto não quer dizer que ela deixe de ficar aprisionada a corpos materiais. A entidade viva recebe uma espécie de corpo e, executando ações com este corpo, ela cria outro. Assim, devido à sua ignorância crassa, ela, através de repetidos nascimentos e mortes, transmigra de um corpo a outro. Todos os 4 princípios de avanço na vida espiritual, Dharma, Artha, Kama e Moksha, religião, desenvolvimento econômico, gratificação dos sentidos e liberação, dependem daquilo que a personalidade de Deus determina. Portanto, meus queridos amigos, segue os passos dos devotos. Sem desejos, dependei plenamente da índole do Senhor Supremo e, prestando serviço devocional, adorai a superalma. Hari, a personalidade de Deus, é a alma e a superalma de todas as entidades vivas. Em termos de alma vivente e de corpo material, toda entidade viva é manifestação da energia dele. Portanto, o Senhor é o mais querido e ele é o controlador supremo. Se algum semideus, demônio, ser humano, yaksha, Gandharva ou qualquer pessoa dentro deste universo presta serviço aos pés de lótus de Mukunda, que pode dar liberação,
ele estará de fato situado na mais auspiciosa condição de vida, exatamente como nós, os Mahajanas, encabeçados por Prahlada Maharaja. Meus queridos amigos, ó filhos de demônios, não podeis satisfazer a personalidade de Deus, tornando-vos brahmanas perfeitos, semideuses, ou grandes santos, ou esmerando-vos na etiqueta, ou adquirindo vasta erudição. Nenhuma dessas qualificações pode despertar prazer no Senhor. Não é mediante caridade, austeridade, sacrifício, limpeza ou votos que alguém irá conseguir satisfazer ao Senhor. O Senhor fica satisfeito apenas se alguém tem por ele devoção inabalável e imaculada. Sem serviço devocional sincero, tudo é mero exibicionismo. Meus queridos amigos, ó filhos de demônios, da mesma maneira favorável através da qual alguém vê a si próprio e cuida de si mesmo, adotai o serviço devocional para satisfazer a suprema personalidade de Deus, que, como super-alma de todas as entidades vivas, está presente em toda parte. Ó meus amigos, filhos de demônios, todas as pessoas, inclusive vós, os yakshas e rakshasas, as mulheres, os shudras e vaqueiros sem inteligência, os pássaros, os animais inferiores e as entidades vivas pecaminosas, podeis reviver vossa original e eterna vida espiritual e ter existência eterna mediante o simples fato de aceitardes os princípios da Bhakti Yoga. Neste mundo material, prestar serviço aos pés de lótus de Govinda, a causa de todas as causas, e vê-lo em toda parte, é a única meta da vida. A meta última da vida humana resume-se apenas a isto, como explicam todas as escrituras reveladas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O que Prahlada Maharaja aprendeu no ventre.